Neste vídeo vamos estudar o número complexo unitário. Precisamos deste conceito para fazer o estudo dos números complexos na forma trigonométrica. O objetivo então do vídeo é mostrar que módulo de z igual a 1 ou z igual a cosseno de θ mais seno de θ são as condições para provar que o número complexo é unitário. Seja z um número complexo do tipo A mais BI. Já aprendemos a determinar o módulo deste número complexo e sabes que módulo de z é igual a raiz quadrada da parte real ao quadrado mais parte imaginária ao quadrado. Se ao calculares o módulo de z ele te der igual a 1, significa que z é um número complexo que se designa unitário. Vamos ver aqui dois exemplos muito simples que são unitários. Como podes comprovar, fazendo o módulo de z1, não esquecendo que as coordenadas do afixo de z1 são 0, 1. Então fica parte real ao quadrado mais parte imaginária ao quadrado, ou seja, raiz de 1 que dá 1. Já aqui no z2, se determinarmos as suas coordenadas, para o afixo fica raiz de 2 sobre 2 menos raiz de 2 sobre 2. Vamos rapidamente fazer o módulo parte real mais a parte imaginária ao quadrado. Então fica 2 quartos mais 2 quartos, ou seja, 4 quartos, que dá raiz de 1 igual a 1. Tenta agora tu fazer o seguinte exercício. Mostra que z igual a menos 3 quintos menos 4 quintos de i é um número complexo unitário. Como vimos há um bocado, estes dois números complexos têm módulo igual a 1, são unitários. Então, se eu os quisesse representar na circunferência trigonométrica, sabendo que são unitários, e a circunferência trigonométrica também tem raio 1, sei que vão estar sobre a circunferência. No nosso caso, o Z1 é muito simples de escrever sobre a circunferência, porque é um imaginário puro, por isso estará sobre o eixo imaginário, mas já o número complexo Z2 teríamos que fazer mais ou menos a olho. Vou deixar aqui uma nota que me parece importante quando tiveres pontos para marcar sobre a circunferência trigonométrica em que a abscissa e a ordenada sejam iguais ou sejam simétricas. Neste caso, o que eu estou a dizer é, se eu tiver um número complexo do tipo AB, em que significa que vão estar sobre a bissetriz dos quadrantes ímpares, porque o A B é como se tivesse A, B, B. No nosso caso, o A e o B são simétricos, então significa que o Y é igual ao menos X ou X é igual ao menos Y. Então eu terei os pontos do tipo, no nosso caso, o afixo de Z2 tem de coordenadas raiz de 2 sobre 2 menos raiz de 2 sobre 2 estará sobre a bissetriz dos quadrantes pares e então eu desenhando a bissetriz dos quadrantes pares rapidamente encontro o ponto de interseção para marcar o Z2. Atenção, isto foi só um à parte. Cada um destes afixos tem uma imagem vetorial que eu vou representar aqui, esta semirreta ao Z1 e aqui ao Z2. Quer um, quer outro, no círculo trigonométrico fazem um ângulo com o semi-eixo positivo do x, que eu vou chamar θ1 ao ângulo que a semirreta OZ1 faz com o eixo OX e θ2 o ângulo que Z2 faz com o eixo OX. Então, os afixos de Z1 e de Z2 podem escrever-se na forma cosseno de θ1, seno de θ1. Conhecemos já que todos os pontos sobre a circunferência têm esta forma. Podem-se escrever cosseno do ângulo, seno do ângulo. Seno aqui neste caso θ2. Assim, generalizando, se o número complexo é unitário, pode escrever com as coordenadas cosseno de θ, seno de θ. Ou seja, posso dizer que se z é unitário, então existe sempre um ângulo θ real em que z se pode escrever na forma cosseno de θ mais i seno de θ. Este θ é tão especial que se chama o argumento de z e escreve-se numa forma simplificada arg de z igual a θ. Mas será que só este θ que é o argumento de z? Não, sabemos que todos os ângulos que diferem de 2π também são argumentos de z. Então, θ mais 2kπ também representam um argumento de z. Mas nós iremos trabalhar principalmente com o argumento principal. E o argumento principal do número complexo na forma trigonométrica vai estar sempre entre menos π e π. Também poderemos trabalhar com o argumento positivo mínimo, que
que está entre 0 e 2π. A este chama-se o argumento positivo mínimo. Vamos agora fazer um exercício de aplicação que nos diz o seguinte: considera o número complexo z unitário que admite como argumento 5π sextos. Represente z na forma algébrica. Ora, imediatamente pensamos z será do tipo cosseno de 5π sextos mais i seno de 5π sextos. A única dificuldade aqui poderá ser fazer a redução ao primeiro quadrante, mas relembrando rapidamente, 5π sextos será o ângulo de π sextos, mas no segundo quadrante, visto que π menos π sextos é igual ao 5π sextos. Então fica cosseno de π menos π sextos. Poderíamos logo avançar para o resultado, só estou a fazer as contas todas, ou seja, no segundo quadrante o cosseno é negativo, por isso fica menos cosseno de π sextos, e o seno é positivo, por isso fica i seno de π sextos. Ora, o menos cosseno de π sextos, temos que saber a tabela trigonométrica e temos seno e cosseno. Já sabemos o seno é 1/2 e o cosseno é raiz de 3 sobre 2. Por isso fica então o nosso número complexo menos raiz de 3 sobre 2 mais 1/2 de i. Espero que tenhas compreendido e que continues a fazer um bom trabalho.